questão agrária brasileira. O problema central do setor agrário brasileiro é a desigualdade entre aqueles que controlam e monopolizam a terra e os trabalhadores e pequenos proprietários rurais. Essa desigualdade é resultado de um conjunto histórico de fatores políticos e econômicos que diferenciam economicamente os agricultores. Para o geógrafo Bernardo Massano Fernandes, a questão agrária brasileira nasceu devido ao desenvolvimento contraditório do capitalismo que produz simultaneamente a riqueza e a pobreza. A desigualdade gerada e gerida pelo capitalismo não produz apenas riqueza, pobreza e miséria. Gera também o conflito, porque as pessoas são sujeitos históricos que residem a exploração e a expropriação. O desenvolvimento político e econômico é também o desenvolvimento de conflitos. O conflito é o estado de confronto entre as forças opostas, relações sociais distintas. Um conflito por terra, por exemplo, é um confronto entre classes sociais, entre modelos de desenvolvimento por territórios. Um conflito pode ser neutralizado ou pode ser resolvido. Entretanto, a conflitualidade não. Ela permanece fixada na estrutura da sociedade em diferentes espaços, aguardando o tempo de volta. O geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira destacou que o aumento dos conflitos no campo e o crescimento dos movimentos sociais revelam que mais cedo ou mais tarde o país terá que fazer uma ampla reforma agrária, ou então terá que continuar a conviver com uma das estruturas fundiárias mais concentradas do mundo e com os maiores latifúndios que a história da humanidade já registrou. A reforma agrária ampliaria ainda a oferta de alimentos e de empregos para milhões de brasileiros. Apesar dos 83,3 milhões de hectares de terras desapropriados até 2013, a concentração fundiária brasileira ainda é a maior do mundo. Em 2006, mais da metade da população detinha menos de 3% das terras e 46 mil pessoas ficam com quase metade delas. Segundo Armando, em 1985, apenas 27 detentores de terras no Brasil possuíam um total de 25,5 milhões de hectares, isto é, uma área quase 3 vezes do território de Portugal. As propriedades acima de 2 mil hectares, que são apenas 15 mil agricultores, detêm 98 milhões de hectares, 29,36% da área total. Os estabelecimentos rurais de menos de 10 hectares, que representam 47,8% do total de estabelecimentos agropecuários no Brasil, ocupam 2,3% da área total agricultável. Os estabelecimentos de mais de 1.000 hectares, que correspondem a apenas 0,91% dos proprietários, menos de 50 mil, concentram 45% da área agricultável, mais de 150 milhões de hectares. Entre 1995 e 2013, 696 pessoas foram assassinadas devido a conflitos no campo brasileiro,
média de 36,63 assassinatos no período. Ao todo, ocorreram 22.688 conflitos. Somente em 2013, 573.118 pessoas estiveram envolvidas em conflitos no campo e 6,2 milhões de hectares estiveram envolvidos em algum tipo de conflito. Deve-se destacar que, por meio da Comissão Pastoral da Terra, a Igreja passou a defender os que estão sofrendo expropriações e violências no meio rural, atacando a modernização conservadora da agricultura e, em especial, no setor agrário, a concentração fundiária. Para Carlos Walter Gonçalves e Paulo Alentejano, a violência do poder privado concentrou-se entre 1985, 1990 e 2003-2009. A atuação dos movimentos sociais e a repressão estatal intensificaram-se entre 1996, 2000 e 2003-2009. E 2003-2009 caracterizou-se como de maior violência e conflitividade. Quanto ao número de famílias envolvidas em conflitos nos últimos 25 anos, 39% do total foram no Centro-Sul, 33% na Amazônia e 28% no Nordeste. A Amazônia detém 63% do total de assassinatos, o Centro-Sul 19% e o Nordeste 18%. Quanto ao número de famílias expulsas, a Amazônia se destaca com 39% do total, o Nordeste com 33% e o Centro-Sul com 28%. A modernização da agricultura e seus efeitos. Para modernizar a agricultura brasileira, o Estado implantou políticas agrícolas a fim de incentivar a incorporação de modernas tecnologias pelos produtores rurais. Foram políticas setoriais, pois visavam o aumento do volume produzido de alimentos e matérias-primas e dos índices de produtividade das lavouras por meio da adoção de inovações tecnológicas. Consequentemente, houve a manutenção das elites rurais, pois a política para o setor rural dos governos do regime militar voltou-se para uma modernização do tipo conservadora, sem alteração da estrutura fundiária e privilegiando o setor que produz para o mercado externo. A modernização da agricultura provocou um conjunto amplo de alterações, resultando sobretudo no processo de urbanização e industrialização. A modernização da agricultura seria estrategicamente importante para atender a um conjunto de objetivos. Venceslau Gonçalves Neto diz que pelo fornecimento de mão de obra às cidades, pela garantia do consumo interno, sobretudo de forma a não pressionar a cesta básica do trabalhador, que poderia gerar pressões salariais e interferir na taxa de lucro urbana, de fornecimento de produtos para exportação, produzindo divisas que dessem condições ao setor urbano industrial de manter o ritmo necessário de importações, não freando seu crescimento pelo consumo de uma parte da produção industrial e de fornecimento de matérias-primas industriais a baixo custo e, posteriormente, pela substituição de produtos que pesassem negativamente na balança comercial. Assim, entre meados da década de 60 e início dos anos 80, o Estado brasileiro atuou fortemente na agricultura por meio de políticas públicas visando o aumento da produtividade via pacote tecnológico da Revolução Verde. Tais políticas foram descendentes e seletivas, tanto em termos regionais quanto referente a produtos e produtores, sendo mais expressivas, portanto, no Centro-Sul, junto às grandes propriedades e nas culturas destinadas ao mercado externo. A Revolução Verde passou a ser criticada ainda nos anos 70. Isso porque ela não resultou na superação da fome e nem melhorou a qualidade de vida das populações das zonas rurais. A fome não deriva da incapacidade de se produzir alimentos, mas na desigual distribuição de renda que inviabiliza o ingresso aos mercados da população da África, Ásia e América Latina. Para Venceslau Gonçalves Neto,
A agricultura subordina-se e integra-se às necessidades da produção industrial. Por um lado, grande parte de sua produção é destinada às indústrias demandantes de matérias-primas, e, por outro, a indústria que produz para a agricultura tem no setor um cliente cativo. A agricultura adquire, desta forma, um papel relevante no processo de acumulação de capital desses setores industriais que se apropriam de uma boa parte da mais-valia gerada pelo setor agrário. A agricultura se vê expropriada em duas frentes. Numa, pela pressão dos preços dos produtos que necessita adquirir para a continuidade da produção e que tem origem industrial: máquinas, implementos, adubos, sementes, medicamentos veterinários. E na outra, pelo controle e às vezes diminuição dos preços dos produtos que fornece para o mercado industrial. Para Berta Becker e Cláudio Egler, considerando em seu conjunto boa parte da modernização conservadora da agricultura brasileira, pode ser resumida na introdução e difusão do cultivo de soja no Brasil. Em 1960, a área colhida foi de 171 mil hectares, produzindo 206 mil toneladas. A área plantada em 2014 foi de 31,3 milhões de hectares e estimativa de produção para 2015 de 95,5 milhões de toneladas. Outro efeito da modernização da agricultura foi a expansão de relações capitalistas de produção no campo, ao lado da manutenção do trabalho familiar. Para Ariovaldo Umbelino de Oliveira, a modernização da agricultura aconteceu no bojo do processo de desenvolvimento de um capitalismo mundializado, contraditório e combinado. Assim, ao mesmo tempo em que o modo de produção avançou, reproduzindo relações capitalistas, o assalariamento no campo, sobretudo nas grandes propriedades, ele produziu também, igual e contraditoriamente, relações não capitalistas ou familiares. Outro efeito da modernização agrícola foi forçar a migração. Nos anos 60, a expansão do capital industrial no campo provocou uma forte transferência de populações tanto para o meio urbano quanto para as fronteiras. Esse fenômeno ocorreu a mecanização, a substituição de culturas intensivas em mão de obra pela pecuária, a ampliação da legislação trabalhista no campo ou mesmo ao uso da violência. Do sul do Brasil, houve fortes ondas de migração de agricultores expropriados. Eles migravam dentro do próprio estado, dentro de uma macro-região, ou para outro estado de outra macro-região. São, por exemplo, agricultores familiares gaúchos, catarinenses, paranaenses que migraram para o Mato Grosso e Rondônia e demais estados do Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Nesse período, a expansão das grandes propriedades pelas fronteiras agrícolas da Amazônia e do Centro-Sul deu-se em inúmeros casos como reserva de valor e meio de acesso ao crédito. Ao mesmo tempo, a Amazônia Legal, como fronteira agrícola, serviu a partir dos anos 70 como o locus da recriação da pequena produção através de frentes de colonização, pequenos proprietários expropriados e excedentes populacionais. Transformações tão intensas e em curto período de tempo fizeram aumentar os problemas tanto no meio rural quanto no meio urbano. Emergiram conflitos no campo e agravaram-se as questões de moradia, emprego, miséria e violência nas cidades. Ainda podem se esclarecer os impactos de ordem ambiental decorrentes da modernização da agricultura no centro-sul do país. Apesar do aumento na produção e na produtividade, os custos ambientais foram grandes. O uso maciço do solo e de tecnologias não foi acompanhado de práticas de conservação do meio ambiente e as monoculturas e o uso indevido de fertilizantes químicos e inseticidas comprometeram a qualidade ambiental. Atualmente, a adoção de sistemas agrícolas menos intensivos, como o uso do plantio direto, por exemplo, não significa que o padrão tecnológico da Revolução Verde tenha perdido a hegemonia. Os movimentos sociais rurais, como os dos atingidos por barragens, os sem terras,
seringueiros, indígenas, entre outros, continuam se mobilizando por terra, melhores condições de trabalho, saúde e educação e por uma estrutura fundiária mais justa. A modernização conservadora da agricultura brasileira, a partir de 1960, contou com políticas agrícolas que atenderam prioritariamente aos grandes proprietários, à região centro-sul do país e aos produtos exportáveis. Bons trabalhos geográficos a todos e a todas.